Muito boa noite, é uma alegria novamente estar com vocês no programa Espiritismo para Todos, transmitindo aqui pela TVM toda terça-feira, 18h45, simultaneamente na página do Facebook e no canal do YouTube da própria TVM e posteriormente no meu canal de YouTube. Iniciamos o mês de junho e temos hoje um convidado matonense, muito conhecido na cidade, Valentim Fernandes, que é editor da revista Maxi, distribuída e que circula na cidade. É uma alegria muito grande, Valentim, recebê-lo aqui no Espiritismo para Todos. Você que também é um estudioso espírita, você que se interessa e busca divulgar o espiritismo através de palestras, de atendimentos, todos vinculados ao Centro Espírita Allan Kardec de Matão, ali na Trolese. Então é uma alegria muito grande receber o Valentim aqui, que vai falar sobre a importância de valorizarmos as questões espirituais, todavia sem esquecer a vida material, ou o raciocínio equivalente, que significa valorizar a vida material, sem dúvida nenhuma, precisamos sobreviver, viver, valorizar a condição humana, sem esquecer os valores espirituais da evolução e do progresso. Vamos então ouvir o nosso amigo Valentim Fernandes, aqui mesmo de Matão. Bem-vindo. Boa noite, Orson. Boa noite, amigos telespectadores da TVM, canal 14.1. Boa noite, amigos que nos veem através de outras mídias. Nós sabemos, pelos ensinamentos da doutrina espírita, que somos espíritos imortais e que estamos aqui para evoluirmos e aprendermos com as vicissitudes do dia a dia, com os acontecimentos diários. E não é segredo para ninguém que nós vivemos um momento de muitas dificuldades, um momento de inflação, um momento de pandemia, um momento de dengue, um momento de guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia e tantos outros acontecimentos que nos desagradam, que chocam os nossos sentidos. E nós temos na doutrina espírita muitas oportunidades e muitos ensinamentos que nos ajudam a conviver com essas situações e fazermos então o nosso progresso espiritual, objetivo pelo qual nós sabemos Deus nos criou, objetivo pelo qual nós estamos aqui. E quando a gente olha os acontecimentos, os fatos narrados no dia a dia, a gente observa que há uma grande valorização da vida material em detrimento da vida espiritual. Há uma grande valorização, um grande investimento nas coisas da vida material e um grande esquecimento, ou muito esquecimento, se não por todos, mas por grande parte, dos valores espirituais. Allan Kardec, na questão 85 de O Livro dos Espíritos, ele fez uma indagação aos espíritos superiores. Ele perguntou aos espíritos superiores, que nada mais são do que os colaboradores de Jesus, qual dos dois mundos é o mais importante, o mundo espírita ou o mundo corpóreo? Qual é o principal na ordem das coisas? E os espíritos responderam: o mundo espírita, espírita de mundo espiritual, porque este pré-existe e sobrevive a tudo. Então, qual dos dois mundos na ordem das coisas é mais importante? O mundo corporal, o mundo em que nós estamos vivendo atualmente, necessário para a nossa evolução, ou a vida espiritual, o mundo espiritual? E os espíritos foram simples e objetivos. O mundo espírita, o mundo espiritual, porque esse pré-existe e porque este sobrevive a tudo. Então Jesus, ele disse que nós teríamos que viver no mundo sem sermos do mundo. Quando Jesus disse que nós teríamos que viver no mundo sem sermos do mundo, é evidente, é claro também, que ele não estava dizendo para que a gente se isolasse do mundo,
que a gente deixasse de usufruir das coisas do mundo, de viver as coisas do mundo, porque viver as coisas do mundo é necessário para que possamos evoluir, porque se isolarmos do mundo, nós não temos como sermos testados o quanto e como nós estamos do ponto de vista espiritual. Mas viver do mundo sem ser do mundo, como disse Jesus, como Jesus nos recomendou, é para que nós não fôssemos mundanos, ou seja, para que nós não somente nos ocupássemos, nos preocupássemos somente com as coisas da vida material, que nós dedicássemos tempo de nossa vida também para as coisas e para os valores do espírito, trabalhar para o nosso espírito. Caibar Schutel, ele diz assim: quem só trabalha para o que é da terra, trabalha para o que perece. Quem trabalha para o que é do céu, trabalha para o engrandecimento moral e espiritual de si próprio e de seus semelhantes. Trabalha pela comida que permanece para a vida eterna. Então, quem trabalha para o que é da terra, trabalha para o que perece, trabalha para o que fica aqui, trabalha para o que a gente não leva. Quem trabalha para o que é do céu, trabalha para o engrandecimento moral e espiritual de si próprio, como ele diz, e de seus semelhantes. Trabalha para aquilo que permanece, que se leva para a vida eterna. Então, como eu já disse, nós não estamos aqui para, embora os espíritos disseram que a vida mais importante é a vida espiritual na ordem das coisas, porque se o mundo acabasse, né, se de repente existisse algo que terminasse com a existência terrena, este mundo continuaria existindo, porque, como os espíritos disseram, ele sobrevive a tudo. Os espíritos, né, nós, então, espíritos como somos, continuaremos a viver. Então, nunca acaba. Mas nós devemos viver, sim, no mundo, nos ocupando de nos melhorarmos espiritualmente, de trabalhar pela comida que permanece pela vida eterna, como os espíritos nos ensinaram. E é trabalhando assim esses ideais em nós, de vida eterna, de vida imortal, né, que nós vamos, no dia a dia também, tendo a convicção e podendo discernir por nós mesmos, sem ninguém apontar o dedo para nós, como que nós estamos do ponto de vista espiritual. Quantas pessoas que abusam, que mal utilizam esse vaso bendito que é o nosso corpo físico, que faz com que ele pereça antes do tempo, ou que some a ele doenças que foram somatizadas, que foram criadas por nós próprios, às vezes pelas nossas más atitudes, nosso mau modo de viver. Então, nós temos que viver no mundo, sem ser do mundo, mas aproveitar as oportunidades para crescer. E no capítulo 17, sede perfeitos, cuidar do corpo e do espírito, Georges diz assim: amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Então ele diz assim, repetindo: amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Muitas vezes nós utilizamos mal esse instrumento que Deus nos concedeu para que façamos a nossa evolução através das reencarnações sucessivas. Nós nos preocupamos em aproveitar os prazeres do corpo,
e esquecemos muitas vezes de fortalecer os prazeres da alma. Fortalecemos os prazeres do corpo e esquecemos de fortalecer os prazeres da alma. Muitos vícios se tornam até virtudes às vezes, né? O dramaturgo Molière falava que fumar era chique, que fumar era bonito, então era como se fosse uma virtude. Então, quando um vício está na moda, ele até parece uma virtude, mas as pessoas esquecem que esses vícios estão lesando o instrumento bendito, que é o corpo que Deus nos concedeu para fazermos a nossa evolução. Então, a vida corpórea tem a sua importância, mas a vida mais importante é a vida espírita, a vida espiritual. É para essa vida que nós temos que estar nos preparando sempre. Então, o que prazeres do corpo? São essas coisas, é o fumar, é o beber, é as baladas para aqueles que gostam, as noites sem dormir, tantas coisas que estão prejudicando o seu corpo, quando feitos, é bom citar, sem o devido equilíbrio, com os exageros, né? Com os exageros. Tudo que excede o bom senso, tudo que é exagero, em qualquer circunstância, é prejudicial ao espírito. Então, mas o que é prazeres da alma? O que são os prazeres da alma? Se tem os prazeres do corpo, né? São aqueles que nos prejudicam, que prejudicam a nossa alma, né? Existem os prazeres da alma. Quais são os prazeres da alma? São as coisas mais simples da vida. A alegria pelo nascimento de um filho, nascimento de uma criança, a satisfação de sentir amor legítimo por alguém, isso é um prazer da alma. É algo que o apreço de um amigo, né, o carinho de um amigo, a amizade, ou visitar alguém que está necessitando de uma palavra, de um conforto, de um ombro amigo, esse é um prazer que a gente pode ter para a nossa alma. Então, os prazeres da alma, eles estão nas coisas mais simples, as coisas mais simples. A psicologia fala que o maior dos problemas da criatura humana é a forma como ela se relaciona, é a forma como ela convive. E nós fomos colocados nesse mundo exatamente para convivermos, para estarmos juntos, para podermos crescer. Então, muitos prazeres da alma são perdidos porque às vezes nós não perdoamos, porque às vezes nós não cedemos em determinadas circunstâncias. Nós queremos que a nossa vontade, o nosso desejo prevaleça. Então, voltando lá no início da nossa fala, na questão 85, quando os espíritos disseram, né, que o mundo espírita ele é mais importante porque ele preexiste e sobrevive a tudo, nós podemos refletir. Antes de aqui estar, nós já éramos espíritos em evolução, que já tivemos várias encarnações. E quando daqui nós sairmos, quando deste mundo nós partirmos, nós vamos continuar sendo, porque nós somos espíritos imortais, novamente falando. Nós vamos continuar a nossa trajetória no mundo espiritual. E para que a gente saia daqui, nesta existência, melhor do que quando nós aqui chegamos, nós precisamos nos esforçar no sentido de adquirir virtudes e valores da alma. Viver no mundo sem ser do mundo, viver no mundo sem ser mundano, dedicando o tempo da nossa vida para a nossa construção, para a construção de valores espirituais. Depois de ouvir o Valentim, pudemos refletir sobre essa questão trazida pelo Livro dos Espíritos, a obra que deu origem ao Espiritismo. Muito obrigado, Valentim, pela sua participação tão lúcida e consciente, divulgando os conceitos espíritas. E aos nossos telespectadores, fica o convite para a próxima semana com o Espiritismo para Todos, na terça-feira, 18h45, após o jornal TVM. Muito obrigado, meu abraço a todos vocês.